Eu fui para Xambioá, ele tinha 2 anos. E tinha outra menina, a irmã dele, Ana Maria, tinha 3 anos. Aí nesse tempo era o Dom Cornélio que era padre. E o padre João Capriola, ele só vivia lá. Sempre ele dizia pra gente, para nós ter fé em Deus e cobrar nossos direitos. Ele foi na sala dele, na CPT, e voltou. Foi quando nós escutamos os balaços. Como a gente tinha problema de toda sorte aqui de perseguição, era perseguição da polícia, perseguição da justiça e perseguição dos fazendeiros e pistoleiros. E tinha feito uma opção assim fantástica pelos pobres mesmo, que foi o que levou à morte dele. Para mim o Josimo está aqui. Ele está do meu lado, para mim que ele está aqui. Como raiar do dia, a tua luz surgirá, e minha glória te seguirá, e minha glória te seguirá. Penitência que me agrada é livrar o oprimido das algemas da injustiça, abrigar o desvalido, repartir comida e roupa com faminto e maltrapilho. Como raiar do dia, a tua luz surgirá, e minha glória te seguirá, e minha glória te seguirá. Perpétua Marinho foi a primeira pessoa que viu o padre Josimo Tavares após ele ser baleado. Aquela cena ainda está viva após 32 anos. Então ele subiu a escada, então esse trajeto aqui todo da escada que tem, ele foi na sala dele, na CPT, e voltou. Foi quando nós escutamos os balaços e aí a gente veio ao encontro para saber o que de fato estava acontecendo. E aí nós saímos da sala do MEB e encontramos ele aqui já nesse corredor, já com as mãos no peito, todo ensanguentado e pedindo ajuda. E aí foi quando a Amparo veio e aí a gente conseguiu fazer com que nós descêssemos, aí teve algumas pessoas que nos ajudaram porque ele era forte, e aí descemos e fomos procurar já a ajuda. Foi exatamente aqui nesta escada. Padre Josimo estava subindo quando lá embaixo o pistoleiro o chamou pelo nome. Quando virou-se, foi atingido no peito, quando as balas atingiu a parede, lá onde está aquela placa com a data da morte dele. E eu saí na frente, correndo, e desci e encontrei as balas. Aí eu colhi as balas, né, as cascas de bala, e voltei. Quando eu voltei, a Perpétua já vinha descendo com o Josimo, ensanguentado, o tiro estava saindo sangue do lado esquerdo. E aí descemos e o rapaz da loja, do térreo, colocou ele no carro comigo e nós levamos ele para o primeiro hospital que nós encontramos. Fechei a porta do MEB, Movimento de Educação de Base, e fui avisar o Dom Alcimar, que era o bispo da época. E nesse momento foi que a gente veio registrar o BO e aí que começou a circular as notícias, né? Mas aí Josimo ficou bastante tempo lá esperando, porque médicos não estavam nesse momento de prontidão para esperá-lo. Então fez com que essa espera delongasse um pouco mais sobre, né? E aí ele veio a falecer. A morte de Josimo Tavares foi uma tragédia anunciada. Dias antes de morrer, ele procurou a polícia para denunciar que havia sido vítima de uma emboscada. Tentaram matá-lo. Lourdinha estava com ele naquele dia. Depois do primeiro atentado, eu senti que ele começava a perceber a morte mais perto. E a gente gostaria muito que ele saísse de lá, porque o cerco estava muito apertado.
Eu vim depois disso para Imperatriz uma vez com ele, que a nossa sede era aqui. E ao retornar, nós fomos parados em Agostinópolis, no Axixá, por trabalhadores, que não era normal alguém vir parar, né? Eles pararam e disseram, principalmente no Agostinópolis, com muito medo, tremendo de medo: por favor, padre, vai embora agora. Você não quer morrer? Então vai embora agora, porque você precisa viver para nós, não morrer. Os pistoleiros estão aí no hotel, nós sabemos, mas não diga nunca que nós falamos isso para você. Vai embora, não vai agora para São Sebastião, vai embora agora. Foi uns dias antes da morte dele. O Josimo estava correndo risco de vida e eu tive que viajar. Mas quando eu cheguei na rodoviária velha aqui em Imperatriz, ainda encontrei um amigo meu de Araguaína e eu chorava e falava para ele. Ele disse: você quer que eu volte, Dudinha? Vamos lá. Eu disse: não, mas eu tenho esse compromisso em Wanderlândia, eu não posso faltar. Eu já liguei para Amparo, Amparo vai estar lá. E eu fui. Mas quando chegou meio-dia, parou no Estreito o ônibus. E meus dentes ficavam assim tremendo e eu não aguentava, não sabia o que estava acontecendo. Mas eu tinha que seguir. Daí quando eu cheguei lá já tinha o recado que ele tinha morrido. E então assim, ele morreu, mas todas as autoridades sabiam que ele precisava de suporte, né, de cuidado, porque ele estava correndo risco de vida. Para entender melhor a vida, o sacerdócio e o legado de Josimo Tavares, vamos conhecer a partir de agora outros personagens desta história que repercutiu internacionalmente e voltou para a Imperatriz e região do Bico do Papagaio a atenção de organismos internacionais. Hoje ela tem deficiência visual e a idade avançada. Dona Raimunda já foi premiada várias vezes pelo envolvimento dela nas lutas em defesa dos trabalhadores, das mulheres marginalizadas e das quebradeiras de coco. E ela garante: tanta força e coragem são estímulos do exemplo de Josimo Tavares. Olha, é como se fosse um filho meu, um irmão meu que estava sendo ameaçado de morte. E eu pedi a ele para ele sair daqui. Cansei de pedir para ele sair daqui. E aí ele dizia que ele não tinha como sair daqui. Que ele saía daqui, que era que ia defender a gente. Tudo que existe hoje de assentamento, aqui foi a luta dos trabalhadores junto com o Josimo. O padre Josimo tinha muita coragem. Ele confiava muito em Deus. Ele fazia tudo isso, era confiado em Deus. Não era porque queria ser, porque queria se mostrar, que era bom. De vídeo ele via a situação, o sofrimento do povo, era que ele animava o povo. E por isso que ele perguntava assim: o que é que vocês querem que eu reze? O que é que nós vamos rezar hoje? Porque as pessoas iam dizer por que era que ele ia rezar. Porque quem estava no sufoco daquele, os caras, nós não tinha terra para botar roça, eu mesmo não tinha, esse pessoal dessa comunidade aqui ninguém tinha. Seu Sebastião, o esposo de Dona Raimunda, também lembra do espírito de liderança de Josimo Tavares. A morte do padre Josino, ela foi uma morte que ela não fica esquecida. Porque ele imaginava, se matar o padre, a luta do povo se acaba, mas foi história. Fez fomentar muito mais. Aí foi que o povo se uniram e aí foi que o povo avançaram na luta, cobrando seus direitos. Uma época nós estávamos em Tocantinópolis, quando os pistoleiros botaram fogo em 38 casas no Camarão, aqui no Centro dos Canários. E nós estávamos num curso bíblico, quando o rapaz veio avisar. Nós queríamos ir, nós estávamos no curso. O Josino disse: não, vocês ficam que eu vou. E ele foi junto com a Lourdinha, uma freira. Ela colocou a imagem do Senhor no vidro do carro na frente e saíram eles dois. E nós ficamos aguardando. Quando o Josino chegou lá, onde tinha incendiado as casas,
Estava caindo as paredes velhas, as madeiras, o fogo queimou tudo. O Josino pegou a cinza das casas e botou numa latinha de leite ninho e trouxe. E quando ele chegou, contou para nós o caso e celebrou uma missa. E cada um pouquinho daquela terra, daquela cinza, ele botava na cabeça de cada uma pessoa. A última foi na cabeça dele. Então foi uma missa tão importante que eu vi. E aquilo ali era que dava coragem para a gente lutar. Não era com arma, com isso, com aquilo não. Com a palavra de Deus na frente e a união do povo. A praça da igreja ganhou o nome dele, Josimo Tavares, uma homenagem ao mártir da terra que, como pároco, foi aqui sua última missão. Dentro da igrejinha, pouca coisa mudou 32 anos depois. O painel pintado no alto é o início do projeto que quer transformar a capela em um memorial. A ideia do conjunto das organizações que tradicionalmente tem feito a Romaria Padre Josimo, né, é que esse espaço dessa igreja, né, esse painel que tem aqui logo atrás, né, que foi pintado por Cerezo, pintor latino-americano, e que esses espaços aqui existentes em torno da igreja se transformem num memorial com vista a ser guardiões dessa memória de Josimo, para essa nova juventude que está aí, essa nova sociedade que está aí, né, que precisa, né, da história de Josimo, né, e essa história não pode se perder. Então... Para Palmeirinha, o memorial é apenas uma pequena lembrança de Josimo. A memória dele está viva, de fato, nas conquistas do povo marginalizado. Só para você ter uma ideia, hoje, nós, aqui no Bico Papagaio, nós temos mais de 90 assentamentos de reforma agrária, né? E nesses assentamentos nós temos mais de 9 mil pessoas assentadas pela reforma agrária, né? Então tem um conjunto hoje de benefícios de conquista da luta de Josimo, que à época era a luta pela reforma agrária, a conquista da terra, né? Onde corre leite e mel, mas que esse leite e mel é traduzido, além da conquista da terra, a conquista na política pública, a conquista da produção, né? E não é qualquer produção, é uma produção responsável com respeito ao meio ambiente, né? Que a gente chama de produção agroecológica, né? Não é só aquele que destrói o meio ambiente, derruba a mata ou envenena o rio ou a mata. Ele já tem uma consciência, né? E o trabalho da Pató e das organizações, né, de mulheres, associações, cooperativas, foi para despertar esse novo homem, essa nova mulher, né, e essa juventude para produzir, mas com preservação ao meio ambiente, para dar uma nova qualidade de vida, já que a terra estava garantida a partir do sangue de Josimo. Então essa é a nossa luta nesse atual contexto, né, de estar lutando por outros direitos, que não só o direito à terra, mas o direito à vida, o direito às políticas públicas. O padre Josimo Tavares foi sepultado aqui nesta igreja. O túmulo está onde antes era a sacristia. Com o olhar fixo no túmulo de Josimo, o padre Raimundo Nonato tem hoje a oportunidade de contar as histórias de perseguições, ameaças e emboscadas. Ele escapou da morte por pouco. Apesar da morte, né, e todos aqueles que trabalham nessa luta tombam, né? Eu mesmo já fui ameaçado, já tive vários momentos difíceis na minha vida, mas não foi isso que me intimidou de parar, né? Eu já tive com a Polícia Federal, com uma escopeta no meu peito, lá no tempo da tomada do Sindicato Imperatriz. Nós estávamos lá na Secretaria do Movimento Sem Terra. Quando a polícia chegou, estava eu, Valdinar, Luiz Rego e outras pessoas, e a polícia colocou nós contra a parede e ficou com a metralhadora na nossa frente. Foi um momento muito difícil, mas nós vencemos até agora, estamos trabalhando e não vamos nos calar diante disso. Nesta casa, fomos conversar com a mãe do padre Josimo Tavares. Dona Olinda revive com a gente emoções da infância, da juventude e do sacerdócio do mártir da terra. Eu fui para Xambeuá, ele tinha 2 anos. E tinha outra menina, a irmã dele, Ana Maria, tinha 3 anos. Ele era muito comportado, o povo tudo gostava, professor. Ele estudou, foi com as irmãs, com as freiras. Ele não estudou assim em colégio público, não. Estudou na internato mesmo das irmãs. Aí nesse tempo era o Dom Cornélio que era padre. E o padre João Capriola, ele só vivia lá. Aí depois ele viu os meninos botando o nome lá, disse que para ir para o seminário. Onde ele chegou, disse,
Mãe, eu queria ir para o seminário. Eu digo, vai não. Está muito pequeno para ir. Aí até que o Josimo foi. Aí levou o Padre João e ele levaram o menino. Eu falei para o Dom Cornélio, ele disse, não, ele vai vir, vem carta, vem notícia, você não vai ficar longe dele não. E todas as férias ele vem. Aí ele vinha no meio do ano, vinha no fim do ano. Aí quando ele ia para um lugar ele escrevia. Aí depois o Cornélio viu que disse que ele seguia a carreira. Aí ele disse, Dona Helena, não precisa mais. Deixa o Josinho, fica por nossa conta. Que eu já conheci, que ele vai seguir a carreira de padre. Aí não precisa a senhora mais se preocupar com ele, pode deixar. Foi o padre Zé Vicente que ordenou ele. Aí foi muito animada a ordenação dele, foi muita gente. Essa luta dele, ele entrou, mas eu não gostava não. Que ele procurava, disse, mãe, é bom. Eu digo, não é bom não, porque é uma coisa certa, mas é muito perigosa, que depois isso aí termina o negócio dessas lutas. Aí depois termina ficando só, disse, não mãe, fica não. Aí que não fui nem no enterro dele. Aí a Noeli, que estava lá perto, era minha vizinha, ela que cuidou de mim, tá? Aí o domingo, o irmão do Carlinho, disse, não, nós vamos levar ela para casa, porque já está desse jeito. Aí passei o tempo todo, fui tomando soro, não vi mais nada. Renascerá, o teu sonho, Josimo, de um novo destino renascerá. E chegará, tempo novo sagrado, há tanto esperado pra nós chegará. Josimo, a tua fé no Deus da liberdade aponta novos rumos pra felicidade. Teu riso de menino não se apagará, na língua da história teu nome estará. Oh, 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 oh. O teu olhar de Marte no meu coração, teu sonho de poeta na minha canção. Teu grito derradeiro apressando a hora, rasgando a nossa noite e anuncia a aurora.